Quer ter acesso aos conteúdos que assistimos em live? Cola na Cinefy, primeiro link na descrição. A Torre Branca é o caminho mais quebrado de Lord of Mysteries? Do canal Odin Do Odin Geek, Geek. patrocinado pelo Zagreu. Mais um vídeo do Odin aqui no canal, né? Explicando a sequência. Sequência não, o caminho. Aqui no caso, o caminho da onisciência completo. A Torre Branca. Não lembro o nome. Qual que é esse? Ah, é Então. do. Como é que é o nome? Cara, eles falam bastante. Eu esqueci agora, meu Deus. E não tem nenhum especialista hoje no chat. Eu esqueci o nome, como eles chamam. Erudito, não é? Eredito. É o da... Eredito. É o da... Da Force? Não, Eu acho que sim. agora eu não sei mais. Enfim, rapaziada, lembrando que o canal do Odin tá na descrição, então vamos lá apoiar, que é muito importante o apoio de vocês no conteúdo original, tá? E se você também quiser apoiar aqui o canal, se inscrever, pô, vai ajudar muito o canal mesmo. E lembrando que, quero patrocinar um vídeo pra vocês verem. Cara, o incentivo tá aqui embaixo na descrição, então vocês podem patrocinar qualquer vídeo pra gente ver. E também tem o Seja Membro, que os membros basicamente têm acesso antecipado aos vídeos. Vamos lá, que o vídeo é bem longo, 1 horinha aí de vídeo, bora. Fala galera, aqui é o Odin. Hoje eu vim trazer um caminho para vocês. Fazia muito tempo que a gente não fazia um caminho e eu decidi trazer o caminho da Torre Branca. Por que Torre Com Branca? esse caminho, a gente vai completar todos os caminhos do Deus Todo-Poderoso, tá? A gente já fez o caminho do Visionário, o caminho do Sol, do Tirano, do Enforcado e agora ficou faltando o da Torre Branca, que é o que a gente vai trazer hoje. Depois eu vou trazer um remake do Enforcado e depois eu vou trazer um remake do Sol e do Visionário também, tá? Mas vamos começar pelos que ainda faltam. O caminho da Torre Branca, ele representa uma busca incessante pelo conhecimento. Diferente do caminho do Eremita e do caminho do Paragon, ele não se limita apenas ao conhecimento místico ou científico. Ele une os dois. Os seus seguidores buscam compreender absolutamente tudo, desde os mistérios ocultos do mundo espiritual até as leis que regem a realidade material. Para eles, o conhecimento não é apenas poder, é a própria essência da evolução. Então, esse caminho, ele é meio que uma junção do Eremita, né, como eu já disse, e o caminho do Paragon. Ele é uma mistura dos dois e ele é o que mais se aproxima da onisciência em sequências altas. Não, esse caminho pode parecer bobo, mas nas sequências altas ele pode surpreender, então fica até o final e ouve com a gente, que você também vai se surpreender quando ele chegar no nível de semideus. E não esquece, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo com seu amigo que também gosta de Lord of Mysteries. Vamos começar pela sequência 9, o Leitor. A sequência 9 do Caminho da Torre Branca é conhecida como Leitor, e apesar do nome parecer simples à primeira vista, essa sequência marca o início de uma mente capaz de ultrapassar os limites humanos comuns. Ao se tornar um leitor, o Beyonder recebe um aprimoramento significativo em seus atributos mentais. A sua memória se torna muito mais eficiente, Nossa, preciso permitindo desse. armazenar grandes quantidades de informação com facilidade. Minha memória é uma merda. A compreensão também evoluiu drasticamente, Preciso também. fazendo com que conceitos complexos sejam aprendidos em uma velocidade muito acima do normal. Além disso, a sua capacidade de aprendizado é elevada a outro nível. Aquilo que levaria anos para uma pessoa comum dominar pode ser assimilado em 1 minuto ou até menos por um leitor. Qualquer coisa? Mas o verdadeiro diferencial dessa Físico sequência e mental? está em algo aparentemente simples, a leitura. Os leitores desenvolvem um desejo quase obsessivo por adquirir conhecimento. Através de estudos constantes e leituras extensivas, eles acumulam uma quantidade absurda de informações sobre história, ocultismo, ciência, espiritualidade e inúmeros outros assuntos. É um caminho perfeito para ser O conhecimento em professor. Lord of the Mysteries é muito importante, como vocês já sabem, né? Se você aprendeu o símbolo errado ou fazer um ritual errado, você pode simplesmente morrer. Uma entidade proibida pode aparecer. Será que eles aprendem, tipo, coisa só olhando outra pessoa fazer ou tem que estar escrito no livro? Cara, falou fácil o nível de aprendizagem. Eu acho que independente. Tipo, ai, Se ler uma coisa no livro já vai aprender, se ver outra pessoa fazendo vai aprender. Eu acho que são vários caminhos, vamos chamar assim. independente, ele consegue aprender. Ele vai aprender. Se ele vê uma vez, ele vai aprender. Se ele vê alguém, sei lá, às vezes só sussurrando, falando de cantinho, talvez ele já aprenda. Acho que fácil o nível de aprendizado, então pra mim é isso, sabe? A pessoa, não, sabia que se você fizer tal coisa,
Pronto, já sabe Uhum. fazer. Entendi. E Acho roubar que é a sua isso. vida. Além da capacidade de leitura, que aumenta muito, ele também mexe bastante com a capacidade intelectual dos leitores, e eles passam a dominar os fundamentos da magia ritualística. Essa habilidade permite realizar rituais capazes de produzir efeitos sobrenaturais através de preparação, símbolos, oferendas e conexões espirituais. Mesmo sendo apenas um sequência 9, o leitor já começa a trilhar um caminho que transforma o conhecimento em poder real. Cara, interessante isso. Por quê? Porque um sequência 9, normalmente, não é tão bufado assim. O cara já começa com uma capacidade absurda de aprendizado, ele já começa conseguindo absorver conhecimento como ninguém e Se aprender como souber ninguém. aprender Tá, ali ele não tem nenhum coisas aprimoramento físicas, físico, mas em mas ele termos aprende luta, né? ritualísticos, ele pode compensar muito isso. Então é uma sequência Que assim, extremamente beleza, ele não é forte, mas e se ele aprender a lutar? Então, Ele aprende, como ele é fácil aprendizado, ele vê ele aprende a alguém... lutar, ele aprende a usar espada, ele aprende a usar arma, ele aprende várias técnicas de combate. Então, assim, ele pode não ser forte fisicamente, mas em questão de eu sei fazer tudo isso aqui, e querendo ou não, se a pessoa saber fazer tudo aquilo que eu falei, ela já é muito forte. a gente sempre tem que pensar em, tipo, ele lutando com pessoas de outros caminhos, mas da mesma sequência que ele, acho que ele tancaria. Pessoas mais Sim. avançadas já não tancaria. É como eu falei, o porte dele, né, o porte físico dele vai ser bem fraco. Mas ele vai saber lutar, ele vai saber usar armas, qualquer tipo de arma ele vai saber usar. Então, querendo ou não, é bem E roubado é mesmo. como ele falou, tem os rituais também que dá pra fazer, né? Enfim. forte pra um sequência 9, né? Sem perder tempo, vamos pra sequência 8. O aluno de raciocínio. Cara, o nome é feio. Caramba. Vamos concordar que o nome não é legal. Mas após trilhar os primeiros passos como leitor, o Beyonder do Caminho da Torre Branca alcança a sequência 8, o aluno de raciocínio. E é aqui que esse caminho começa a revelar algo assustador, a capacidade de transformar a lógica em uma arma. Os alunos de raciocínio recebem um aprimoramento ainda maior em seus atributos mentais. A sua observação se torna extremamente aguçada, permitindo perceber detalhes, padrões e inconsistências que passariam despercebidos para pessoas normais. Já não vai ser mais Pequenos manipulado. gestos, mudança no ambiente, expressões faciais ou até alterações Tô sutis em metaforando. uma conversa podem ser analisadas É o mentalista. instantaneamente. Patrick Mas o Jane, verdadeiro o destaque próprio. dessa sequência é o raciocínio lógico. A mente do Beyonder passa a funcionar quase como uma máquina de Falando análise. em mentalista, cara, mentalista tá ficando no hype. Eu notei. Tá todo mundo falando de mentalista Eu depois da notei. Copa do Mundo. Por quê? Porque tem um jogador chamado Patrick Berg, que é simplesmente idêntico ao mentalista, o Patrick Jane. Ah, Olha que bizarro. Patrick Berg é o nome original dele, Patrick Jane, né, de mentalista. Eu vi muita gente falando, mano, depois de vários edits que eu vi lá do cara lá, do jogador da Noruega, eu comecei a assistir mentalista, não sei o quê. E tá ficando muito em alta. E eu tenho orgulho de falar que eu vi há muito tempo atrás. Eu vi que algumas pessoas estavam reagindo a mentalista. Até o João Letes eu vi falando que queriam ver Ele mentalista. simplesmente mentalista está no em alta, já faz tipo um mês da Netflix. Aham. Ali no top da semana. Faz um mês já. Muito foda, velho. Muito Eu não foda. sei se eu vejo, se eu não vejo, se eu Cara, espero pra ver. compensa assistir, viu? Então, mas eu não sei se eu fico tipo, ai, deixo pra ver com eles. Entendeu? Ah, Se vai um demorar dia muito. acontecer. Vai demorar muito. Conectando informações e chegando a conclusões com uma velocidade de precisão absurda. Enquanto outras pessoas enxergam eventos isolados, um aluno de raciocínio começa a enxergar o quadrado completo. Nessa sequência, o domínio sobre a magia ritualística também evolui drasticamente. Eu tô vendo, Os alunos Gustavo. de Muito raciocínio bom. deixam de ser apenas simples usuários iniciantes e passam a se tornar verdadeiros especialistas em rituais. Eles possuem um maior entendimento sobre símbolos, estruturas místicas, invocações e conexões espirituais, permitindo realizar rituais muito mais complexos e eficientes. Então vamos lá, galera. Um aluno de raciocínio não precisa necessariamente ser o cara mais forte em combate, até porque ele não é. Mas muitas das vezes ele consegue analisar o inimigo, entender as suas fraquezas e encontra uma maneira melhor de derrotá-lo. É o Batman. igual Ele o- trabalha mais como um suporte, É o talvez, Batman nesse começo puro. de O sequência. Chopper, quando acha o E é ponto nessa fraco sequência do, dos É. Beyonders da Torre Branca do que eles começam a oponente. demonstrar a verdadeira e real essência do caminho. Eles deixam de ser apenas estudiosos em busca de conhecimento e começam a se tornar indivíduos capazes de interpretar o próprio funcionamento do mundo. Chegando na sequência 7, a gente tem o Detetive, o Guardião do Conhecimento. Parece da Ao hora isso. alcançar a sequência 7, o Beyonder da Torre Branca se torna um detetive, também conhecido como um Guardião do Conhecimento.
E é nesse ponto que o caminho deixa de ser apenas intelectual e começa a unir inteligência, investigação e combate em uma combinação extremamente perigosa. Os atributos mentais do detetive atingem um novo patamar. Seu raciocínio se torna tão avançado que ele pode ser considerado um verdadeiro mestre de análise lógica. Informações desconexas, pistas ocultas e detalhes mínimos passam a ser organizados instantaneamente dentro da sua mente. Enquanto as pessoas comuns enxergam o caos, o detetive enxerga padrões. Cada detalhe possui um significado. Será que vai ter alguma ligação com a segunda temporada? Cada mentira pode ser desmontada através da observação e dedução. Diferente das sequências anteriores, o detetive começa a desenvolver habilidades reais de combate. Os Beyonders dessa sequência se tornam proeficientes no uso de armas e podem atingir um nível comparável aos dos mestres marciais entre pessoas comuns. Eles também recebem um aprimoramento físico, tornando-se mais ágeis e eficientes em confrontos. Porém, existe uma limitação importante. O caminho da Torre Branca nunca foi focado em força física absoluta. Comparado a Beyonders especializados em combate direto, os detetives ainda ficam em desvantagem física. Mas esse caminho nunca dependeu apenas de força, porque um detetive raramente entra uma luta antes de entender completamente o cenário e conseguir cauterar o seu oponente. As habilidades mais assustadoras da sequência é a reconstrução. Através do método dos Beyonders, o detetive consegue analisar uma área e reconstruir eventos que aconteceram naquele local. Caralho, como se ele pique pudesse Detroit. transformar vestígios em energia O jogo espiritual lá que a gente e joga, daí pequenas você volta. pistas em uma representação Uma foda. lógica do passado. É Um legal. crime, uma batalha ou até um ritual oculto, tudo pode deixar marcas para um detetive interpretar. Isso torna praticamente impossível esconder a verdade de alguém desse caminho. Olha como esse caminho seria útil se o Klein tivesse escolhido ele, né? Se ele tivesse a disposição para o Klein escolher, óbvio. Né? Ele seria extremamente útil, principalmente com a persona de Sherlock, né, do Klein. Assim, o detetive é especialista em desvendar crimes. Por isso que eu achei que teria alguma ligação, talvez, na segunda temporada. Vai que ele encontra alguém desse caminho lá. O domínio sobre a magia ritualística evolui mais uma vez. E nessa sequência, o detetive se torna um verdadeiro mestre ritualístico, possuindo conhecimento profundo sobre cerimônias, invocações, símbolos e manipulação espiritual. Com preparação suficiente, um detetive pode transformar o conhecimento em uma arma muito mais perigosa do que força bruta. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que o detetive já consegue ter, por exemplo, um mensageiro espiritual. Porque ele consegue fazer invocação, ele consegue fazer cerimônia. E é tudo que ele precisa para ele poder fazer um contrato, né? Então, é um sequência 7 que já tem um mensageiro espiritual. Não tô ligado nisso não, esse negócio de mensageiro espiritual aí não. É a caveirona do professor... Professor não sei o que lá, sabe? Esqueci o nome dele. Mas como assim? A caveirona é o mensageiro espiritual dele, não é? Todo mundo tem? Não é todo mundo tem. Você consegue ter. Dependendo da sua sequência, eu acho. Professor Azik. Eu achei que era só o caminho dele que tinha. Não sei daí. Não é normal um sequência 7 já ter, né, um mensageiro espiritual. A sequência 7 representa o momento em que a Torre Branca começa a mostrar sua verdadeira natureza. Ela não é apenas um caminho de estudiosos, é um caminho de pessoas capazes de descobrir a verdade escondida, interpretar o mundo ao seu redor e usar esse entendimento para controlar a situação antes mesmo que os outros percebam o que está acontecendo. E a gente chegou à sequência 6 do caminho, o Polímata. Nesse caminho da Torre Branca, é aqui que esse caminho começa a se tornar verdadeiramente absurdo, porque o Polímata não apenas acumula conhecimento, ele aprende a transformar entendimento em reprodução de poder. Vamos ficar ligado porque aqui a gente tem uma mudança significativa. Um polímata é capaz de dominar inúmeras áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Ciência, ocultismo, combate, espiritualidade, rituais, história, simbologia, tudo pode se tornar uma ferramenta. Graças ao enorme volume de conhecimento adquirido ao longo do caminho, os Beyonders dessa sequência se tornam extremamente versáteis. Eles conseguem identificar habilidades, compreender padrões, memorizar detalhes e o mais assustador ainda, imitar poderes de outros Beyonders. E é justamente nesse ponto que a Torre Branca revela porque esse caminho é tão temido. A principal habilidade do polímetro é a análise. Com conhecimento prévio o suficiente, o Beyonder consegue observar um poder utilizado por um inimigo e rapidamente
começa a entender seu funcionamento. Ele pode Rapidamente? identificar a natureza da habilidade, os seus pontos fortes, as Tipo, suas no meio de um fraquezas, combate? limitações, Sim, na padrões vida. de uso. Não, até é que sei lá, né? Na minha cabeça, talvez. Rolou um combate, pum. Foi pra casa Aí pensar. Não, sei lá, e aí ele precisa de um tempo pra poder raciocinar, pra poder entender como funciona. Ou sei lá, enquanto ele tá lutando com a pessoa, o cérebro dele já tá ali, tipo, trabalhando pra entender como funciona, como se fosse uma adaptação no meio da Eu luta acho que mesmo, é isso. rolando. Acho que é possíveis formas de neutralização. ali na hora Quanto mesmo. maior for o conhecimento do polímata sobre o caminho do alvo e sobre os poderes do Beyonder em geral, mais eficiente a análise se torna. Mas existe um detalhe extremamente importante. Essa análise não é perfeita. Se o polímata Entendeu? interpretar algo errado ou possuir um conhecimento incompleto, o resultado falha completamente. Ou pior, gera mutações Ixi. estranhas e imprevisíveis na habilidade imitada. Credo. Porque o polímata não é uma copia e cola. Ele funciona através da compreensão. Depois de analisar uma habilidade de forma Se ele suficiente, compreender o errado, polímata pode usar a sua segunda habilidade principal. E é aqui que é o pulo do gato, que é a imitação. Essa capacidade permite reproduzir, até certo ponto, outros poderes Beyonders. Isso é completamente diferente de uma magia comum. O próprio autor compara a imitação a uma engenharia reversa. Enquanto outros caminhos apenas copiam e colam uma habilidade, o polímata desmonta o funcionamento do poder, entende a sua estrutura, então ele cria a sua própria versão. Por E dá isso, pra as ser mais habilidades forte imitadas nunca são idênticas às ou originais. pior. Na pior das hipóteses, a reprodução pode alcançar apenas cerca de 20% da força original. E na melhor situação, com conhecimento profundo e a análise perfeita, ela pode chegar perto da metade do Pode poder chegar verdadeiro. perto. E mesmo assim, já é assustador. Né? Achei que poderia O superar. mais perigoso é que não Sei existe lá, um né? limite fixo para quantas habilidades um polímata pode imitar. Desde que ele possua o conhecimento suficiente e compreenda a habilidade analisada, ele pode continuar acumulando técnicas diferentes. Imagina? Isso transforma o polímata em um Beyonder extremamente imprevisível. O inimigo nunca sabe exatamente quais habilidades ele possui. E o pior ainda, o polímata pode até analisar e imitar poderes relacionados ao próprio destino, algo que poucos caminhos conseguem sequer compreender. Talvez essa seja a parte mais absurda dessa sequência, que é o fato que os polímatas conseguem analisar até habilidades de semideuses. É claro, ele imita esses poderes. Para ele imitar esses poderes é extremamente difícil e a versão de falhar é gigante. Mas apenas o fato de um sequência 6 conseguir compreender parcialmente os poderes desse nível já demonstra o quão monstruoso esse caminho realmente é. Com conhecimento completo e domínio absoluto da análise, o polímata pode chegar até reproduzir habilidades capazes de ferir seres muito acima da sua própria sequência. A sequência 6 representa a essência máxima da filosofia da Torre Branca, porque esse caminho prova uma coisa: o conhecimento não serve apenas para entender o mundo, o conhecimento pode recriar o próprio poder dos outros. E quanto mais um polímata aprende, mais difícil se torna prever os limites daquilo que ele é capaz de fazer. Galera, aqui o negócio já tá ficando em outro nível, hein? Não é um nível de um Beyonder médio comum. Não é um nível de um sem rosto. Não é. Não é nem lascando, é um nível de um sem rosto. Aqui ele já tá mostrando que ele joga em outro patamar. E na sequência 5, a gente tem o Magister do Misticismo. A sequência 5 marca a entrada oficial do Beyonder da Esse é o Torre nome? Branca no nível das sequências intermediárias superiores. E nesse ponto, o caminho deixa de ser apenas assustador e se torna absurdamente versátil. O Magister do Misticismo é alguém que transforma o conhecimento em magia pura. A principal habilidade dessa sequência são as artes místicas. Diferente de feitiços tradicionais, as artes místicas são técnicas únicas, Vai virar o Doutor Estranho. estranhas e extremamente versáteis, criadas a partir do profundo entendimento do mundo e da espiritualidade e das leis ocultas. O Magister do Misticismo não apenas aprende feitiços, ele pode criar os próprios, e é exatamente isso que torna essa sequência tão perigosa. Então agora a gente vai levar o patamar de engenharia reversa que ele aprende no polímata para um outro nível, né?
ele vai agora conseguir fazer isso em relação a feitiços também. Ele consegue criar feitiços, não só fazer engenharia reversa nos que já existem, né? As artes místicas desse Imagina. caminho possuem características muito específicas. Elas são incomuns, difíceis de compreender, únicas para cada usuário e muitas vezes impossíveis de prever. Cara, é muito interessante essa parte, porque a gente consegue perceber que cada usuário, cada Beyonder dessa sequência, ele simplesmente pode ter poderes únicos. Então, não é uma coisa assim, por exemplo, é um marionetista. Então a gente sabe que o poder dele é controlar marionetes. Não, aqui é totalmente imprevisível. Depende muito da vivência, das experiências e do conhecimento acumulado do usuário durante todas as sequências anteriores, né? Isso é muito interessante e torna esse caminho muito diferente dos outros. Ao contrário de caminhos que seguem fórmulas fixas, o Magister pode adaptar, modificar, fundir e reinventar habilidades constantemente. Aqui mostra claramente que ele não consegue só fazer as fórmulas, Gosto, Kuro. né? Eu Os procurando, feitiços, gosto. mas ele consegue modificar também. Eu olhando aqui E ele embaixo pensei consegue que ela criar tinha caído. habilidades. Cara, isso é muito absurdo para um Beyonder de sequência média. Muito absurdo. Isso significa que dois magistérios do misticismo podem possuir estilos completamente diferentes, mesmo estando na mesma sequência. Existe uma frase extremamente importante ligada à Torre Branca. Onisciência implica onipotência. A lógica por trás disso é simples, mas aterrorizante. Se alguém possui conhecimento suficiente sobre algo, então teoricamente pode reproduzir, manipular ou alterar aquilo. E é justamente isso que o Magister faz. Na Desde que teoria, as pessoas possuam materiais e o entendimento necessário, ele Materiais. pode criar magia de ataque, defesa, suporte, cura, aprimoramento físico, selamento, maldições qualquer coisa que ele quiser. e inúmeras outras É tipo possibilidades. aquele outro lá que O limite constrói desse qualquer caminho coisa. começa a deixar de ser poder bruto e passa a ser apenas o quanto o usuário consegue compreender. Um outro aspecto extremamente perigoso das artes místicas é a velocidade. Muitos feitiços desse caminho conseguem ignorar etapas tradicionais de conjuração, Coisa enquanto boa, outros Kuro. Beyonders precisam de encantamentos longos, materiais complexos e a preparação extensa. Um magistério experiente pode lançar certas magias quase instantaneamente. Isso torna os seus ataques muito mais difíceis de prever. E no mundo de Lord of the Mysteries, um único instante costuma definir o que é vida e o que é morte. Um dos exemplos mais bizarros das artes místicas é a Maldição do Espelho. Utilizando um espelho de latão, o Magister consegue refletir partes do corpo do alvo na superfície do espelho, e ao manipular o reflexo, o dano é transferido diretamente para o corpo verdadeiro. É uma habilidade estranha, cruel e extremamente perigosa. Como se fosse Exatamente o tipo de magia que voodoo? representa a essência da Torre Branca. Cara, aqui a gente tem um exemplo de magia que foi criada, que não é literalmente a magia de todos os magistérios místicos, mas ela foi criada provavelmente por um magister místico e usada como exemplo, mas isso mostra qual é o limite deles. O limite deles é a criatividade do usuário. Isso é muito absurdo, cara. Quem achava que essa sequência era Então. fraca, eu acho que agora tá pagando com a Criar uma língua. magia Eu nem pra sabia Dependendo do anular ritual poderes. realizado durante Sequência. o avanço de sequência, o Magister pode desenvolver especializações diferentes. Alguns se tornam extremamente avançados em áreas específicas das artes místicas. Outros seguem um caminho mais equilibrado, dominando praticamente todos os tipos de magia sem possuir grandes pontos fracos. Isso cria um Beyonder incrivelmente completo. As habilidades de imitação também evoluem drasticamente nessa sequência. Agora os poderes reproduzidos podem alcançar cerca de 60% da força original. Mas o mais assustador Vai não é chegar apenas sem Vai copiar. chegar sem. O Magister consegue analisar, refinar, fortalecer e fundir, e até criar novas habilidades a partir de técnicas imitadas. Ou seja, Variações. ele não depende mais do poder dos outros, ele começa a criar algo novo. Caraca, Da cara. hora. Caraca, é muito absurdo isso aqui, tá? A sequência 5 representa o momento em que a Torre Branca transcende Só a é ideia foda se, tipo assim, tem todas essas habilidades, aí chega lá na obra lá e tem, tipo assim, um personagem que tem esse poder e ele não usou nem 40% E ele dos morre poderes e morre e acaba e ninguém mais tem. tem. Tipo, porra, é foda, mano.
Eu acho que é bem capaz, tá? Que é difícil. É, Tipo, é são foda. 22 Os caminhos. fãs reclamam É disso. difícil desenvolver. Alguns fãs reclamam que, tipo, às vezes tem umas habilidades que o povo queria muito ver, mas não Alguns tem. caminhos não são desenvolvidos. Flávia já viu Parasite Parasite? The Maximum? Não. Parasite, A Flávia não viu, fui eu que vi. é esse mesmo? Eu- O que você tá pensando? Se for o Parasite famoso, foi o que eu vi, né? É que eu não sei se é de romance, porque tinha perguntado de romance, você falou esse. Enfim, não vi. Eu não sei se é o mesmo, Pelo então. nome, não vi. De estudioso, e o Beyonder desse caminho já não é alguém inteligente. Ele se torna um pesquisador do sobrenatural, um indivíduo capaz de transformar o entendimento em magia, em lógica e poder. O conhecimento é algo próximo da onipotência aqui. E aí eu vou te perguntar, que sequência 5 de qual caminho Não sola vou saber. um Magister Místico? Responde aí nos É comentários. foda, eu não quero manjo muito, não. saber a opinião de vocês. E Tem agora que na ser sequência alguém com 4, a gente inteligência tem também. o Profeta. Ao alcançar a sequência 4, o Beyonder da Torre Branca finalmente entra no domínio dos semideuses. E junto da divindade surge Não algo vi, ainda Cúrio. mais assustador: a capacidade de enxergar fragmentos do futuro. Hã? A sequência 4, Caralho? Profeta, representa uma transformação gigantesca para esse caminho. O Beyonder não apenas obtém um enorme aumento físico, alcançando o corpo de um verdadeiro semideus, como também começa a tocar em um dos conceitos mais perigosos da série, o destino. Até esse ponto, a Torre Branca buscava compreender o mundo. Agora, ela começa a compreender aquilo que ainda não aconteceu. A habilidade central dessa sequência é profecia. Os Olô. profetas conseguem observar os cenários mais prováveis de acontecer no futuro. Às vezes as Cara, visões são claras. lembra muito o outras Doutor vezes, Estranho, né? aparecem como Doutor Estranho. fragmentos vagos. Será que Doutor Estranho. Doutor Estranho vê o futuro? Sim? Quando? Ah! Oxi. Lembrei! Por um momento eu buguei. O que é isso? Ele não faz tipo assim, ó? Ele não faz tipo assim, ó? Que é isso? Ou símbolos ou Caralho, possibilidades um distorcidas. Mas mesmo uma visão incompleta já pode alterar completamente o rumo dos acontecimentos. Isso torna os profetas extremamente perigosos, porque lutar contra alguém que talvez já tenha visto parte do futuro é quase como enfrentar alguém que está alguns passos à sua frente. Cara, eu não consigo não lembrar daquele velho, eu não lembro o nome dele, acho que é Lucas, eu acho, não tenho certeza, Ih, que o Clay Lucas. chega a ajudar lá na frente do livro. meu Deus. Ele é dessa sequência, ele é um profeta da Torre Branca. Que da hora, é. E Então tem alguém. E o quando Klein você ajuda ele vê ainda. ele, você não percebe que ele é tão forte assim, porque o autor não tinha trabalhado tanto as sequências anteriores, né? Então agora você sabe, assim, tipo, o cara é um absurdo, e quando ele vira um semideus, ele já vem com o pacote semideus de força, né? Força, durabilidade, resistência. O que mais me surpreendeu foi o nome mais Lucas. a capacidade de ver o futuro, né? Tipo, Os Ah, Beyonders da Lucas. Torre Branca começam a acessar níveis mais profundos do conhecimento Comum místico até. relacionados ao destino. Isso muda completamente a natureza do caminho. Até então, o foco era análise, lógica e reprodução de habilidades. Agora, eles passam a interpretar possibilidades futuras, compreender tendências do mundo e antecipar eventos antes mesmo que eles aconteçam. Em Lord of Mysteries, onde o destino é uma força extremamente abstrata e perigosa, transforma o profeta em uma existência muito difícil de lidar. O que me faz pensar que esse caminho não deveria estar no mesmo caminho do Deus Todo-Poderoso. Ele devia estar no caminho da chave. Ele devia ser um caminho vizinho do caminho do destino. É a minha opinião, tá? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Outra evolução monstruosa dessa sequência é o acesso ao mundo astral. Os profetas conseguem obter conhecimentos não perigosos vindo desse plano misterioso e, através disso, criar artes místicas ainda mais avançadas. Essas técnicas passam a utilizar diretamente o poder do mundo astral, elevando drasticamente o nível das suas magias. E como sempre acontece na Torre Branca, o conhecimento gera novas possibilidades. Entre as artes místicas mais estranhas dessa sequência está a arte de Hebergen, a arte de exterminar vermes. Essa habilidade atua diretamente sobre o conceito de vermes. Não sobre criaturas físicas comuns, mas sobre entidades conceituais ligadas a caminhos extremamente perigosos, como E vermes do espírito, Clay vermes não do tempo vira- e vermes das estrelas.
mostra algo importante. O As animal habilidades místico da Torre Branco começa a do ultrapassar clã é um verme, não o é? Alguma plano coisa assim? físico e É um atingir monte de conceitos verme, eu abstratos. acho. E nessa série, cara, manipular Animal místico é conceitos foda. é algo próximo de poder dos deuses. Olha que legal, ela não é só counter do destino, mas ela é counter direta do nosso protagonista, do nosso antagonista e do nosso bucha também, que é o Sr. Porta, né? Que ele não fez isso? nada na série, além de deixar o amor Ô, mais louco, forte. que Mas ela também isso, Odin? é counter dos três. Falou Muito mal do interessante personagem saber mais disso, né? amado do público. A habilidade de imitação Ô, evolui louco, falou novamente. mal do Agora os Porta, feitiços mano. reproduzidos podem alcançar cerca de 80% do poder Carpou original. legal. Isso significa que o profeta já consegue reproduzir habilidades em um nível absurdamente próximo do verdadeiro. Além disso, a sua análise também evolui. Os profetas conseguem distinguir Beyonders de pessoas comuns apenas através da observação e da interpretação de detalhes sutis. Praticamente tudo pode ser analisado. O que a gente não pode deixar de citar, né, que a possibilidade de duplicar, de replicar poderes de semideuses deve ser absurdamente maior, e você fazer isso com 80% do poder original torna você o Beyonder mais versátil da série, tá? Ele é mais versátil da Carai. novel. Esse Beyonder não tem espaço de tela, eu acho, porque ele é muito apelão e não teria como ganhar Ia de um roubar. cara que faz tudo isso, cara, de verdade. Nessa sequência, a criatividade do caminho atinge outro nível. Um exemplo disso é Luca. Aí, ó, falei, acertei o nome do cara. Luca Brewster, É que Luca. Luca. mesmo preso, conseguiu analisar os segredos escondidos de um selo e criar novos feitiços especificamente para sua situação. Isso representa perfeitamente a essência da Torre Branca. Eles não apenas usam o conhecimento, eles transformam qualquer informação em ferramenta. Como todo semideus de sequência 4, o profeta também adquire uma forma incompleta de criatura mítica. E a aparência dessa forma é tão Criatura mítica. estranha Tá certo. quanto perturbadora. Eu falei Ela animal. se manifesta como enormes estantes de livros ilusórias, irreais e distorcidas. Dentre Tá. essas estantes, existem sombras negras que se movem constantemente como olhos observando tudo ao redor. Ai. É como se o próprio Assustador, conhecimento né? tivesse ganhado vida. Caralho. E talvez seja o verdadeiro horror da Torre Branca. Porque nesse caminho, a informação não é apenas algo que você aprende, ela se torna parte da sua própria existência. Olha que interessante, né? Ela é parecida um pouco com o vórtice que o eremita vira, né? Claro, eu acho esse caminho muito melhor, tá? Muito melhor do que o do eremita. Que você não fica ouvindo um deus sussurrando e empurrando o conhecimento dentro da sua cabeça sem parar. Só isso já dá de 10 a 0. Caralho. Eremita, Agora, é? chegando no ápice do semideus, a gente tem a sequência 3, Cognizador. A sequência 3 do caminho da Torre Cognizador. Branca é conhecida como Cognizador. E nesse ponto, o caminho deixa de ser apenas busca por conhecimento. Ele passa a compreender os próprios princípios que sustentam a realidade. Existe um detalhe extremamente importante nessa sequência. O termo utilizado aqui não representa leis, no sentido jurídico, ou de regras impostas por autoridade. O conceito correto é algo muito mais profundo, princípios. Ou seja, os padrões fundamentais que governam naturalmente o funcionamento do mundo. A diferença é gigantesca. Leis podem ser criadas, princípios simplesmente existem. Eles são a lógica invisível por trás da realidade, e é justamente isso que o cognizador começa a adquirir com a autoridade parcial. Então ele tem autoridade sobre o princípio, o princípio das leis. Olha que bagulho absurdo. A principal habilidade dessa sequência é a cognição. O cognizador passa a compreender o mundo em um nível absurdamente profundo. Ele consegue perceber padrões ocultos, conexões invisíveis, fraquezas, estruturas e a verdadeira essência das coisas. E o mais assustador de tudo, ele não depende mais dos sentidos normais para isso. Visão, audição, tato, tudo isso começa a se tornar secundário. O cognizador conhece diretamente a essência de algo. Cara, que É como se ele essência. observasse a realidade sem precisar olhar para ela. Que brisa. Diante de um cognizador, esconder informações se torna extremamente difícil. Os inimigos têm as suas forças e fraquezas constantemente expostas através da análise. Mentiras, ilusões, disfarces e manipulações começam a perder o efeito, porque esse caminho não interpreta apenas as aparências, ele interpreta os princípios por trás delas. Isso torna o cognizador uma existência aterrorizante e o tão temido counter do Amon, counter do Klein e counter de uma galera aí, né, que usa... Cara, o Klein não Então, faz nada. Imagina uma pessoa desse caminho lá no bagulho das sombras lá.
Será que ela perceberia Sim. que o Klein tá mentindo? Sim, Caralho, velho. saberia. Eu vou fazer xixi. Vou Saberia. aproveitar esse pause. Voltamos. Bora. O Amon também. O Amon também não tem muita escolha não, tá? A menos que ele roube os poderes Beyonder do Cognizador, ou ele roube, né, o destino dele, ele não tem muito pra onde correr aqui não, tá, galera? Outra capacidade monstruosa dessa sequência é a habilidade de analisar símbolos profundos e transformá-los em feitiços. Ao observar símbolos complexos, o Cognizador consegue decifrar seus significados, compreender a sua estrutura e reduzir parte dos seus efeitos através da imitação. Isso significa que praticamente qualquer fenômeno pode se tornar material de estudo, um símbolo misterioso, um ritual, uma marca divina, tudo pode ser analisado. Uma marca E se divina. compreendido, pode gerar novas artes místicas. Talvez a parte mais absurda dessa sequência seja a maneira como o Cognizador manipula o mundo. Ele não altera diretamente os princípios, ele os compreende tão profundamente que consegue utilizar pequenas ações para gerar efeitos gigantescos. Por exemplo, ao invés de destruir uma montanha com força bruta, o Cognizador podia simplesmente remover uma pedra correta, causando o desabamento naturalmente. Isso resume perfeitamente a filosofia da Torre Branca. Eles não forçam a realidade, eles entendem como ela funciona e fazem o próprio mundo agir por eles. Existe uma comparação muito interessante entre o Cognizador e o Caminho da Decepção. O Mentor da Decepção manipula diretamente as regras e os princípios através do engano. Já o Cognizador faz algo diferente. Ele primeiro compreende profundamente os princípios envolvidos, então utiliza ações de lógica e manipulação indireta para alcançar resultados semelhantes. Ou seja, enquanto alguns caminhos trapaceiam a realidade, a Torre Branca aprende como ela funciona. Nessa sequência, o Beyonder já está perigosamente próximo do conceito de onisciência. Seu entendimento do mundo se torna tão avançado que praticamente tudo ao redor passa a ser interpretado como informação. Quanto mais ele compreende, mais fácil fica de alterar o rumo dos acontecimentos apenas utilizando conhecimento. Como o Beyonder de sequência 3, o Cognizador também aprofunda mais a sua natureza divina. Nesse estágio, ele já é capaz mesmo de responder orações dentro de um determinado alcance. Isso demonstra algo importante. O Beyonder deixou apenas de ser um humano e agora ele já é um semideus. Na sequência 2, a gente tem o Anjo da Sabedoria. Mas aqui. A Por que, sequência que o 2 do Klein Caminho da Torre consegue Branca responder Então, oração é desde o conhecido Foi primeiro o que eu EP? fiquei tinha falado, pensando. né? Um Anjo da Sabedoria. Será por causa da Nesse nível- Sephiroth? Talvez, por causa da Sephiroth. Daí faria sentido, A né? deusa deve ter feito alguma coisa ali, Tipo, né? eu acho que ele só consegue responder dentro da Sephiroth. Acho que fora da Sephiroth ele não consegue. Faria sentido. O Beyonder já ultrapassou completamente os limites humanos. Agora, galera, a gente saiu do nível de semideus, que já não era um humano comum, tá? Já vivia ali seus 300, 400 anos. Você é E a louco. gente entrou no nível de anjo. Agora, eles não envelhecem mais e não morrem por velhice, tá? Caralho. Agora, um anjo consegue viver aí quantos anos ele quiser, se ele não se meter em confusão, né? Ele Caralho. se torna uma existência capaz de compreender situações, Isso é pra qualquer prever caminho ou só mudanças aqui? e tomar decisões com uma precisão quase absoluta. É como enfrentar alguém que sempre sabe qual é o melhor movimento antes mesmo do jogo começar. Ao alcançar essa sequência, o Beyonder obtém a autoridade parcial sobre o conceito de sabedoria. Mas aqui a sabedoria não significa apenas inteligência, tá? Ela representa a capacidade de compreender situações complexas, prever mudanças, interpretar probabilidades e tomar sempre a decisão mais correta no momento ideal. É praticamente uma forma de cálculo absoluto da realidade. Quem ganha? A Roda da Fortuna, um Anjo da Sabedoria. Mas não vamos colocar a Roda da Fortuna também, né? Que é sequência 0 Não e lembro seria da um Roda da deus, né? Fortuna. Vamos colocar o mesmo nível ali, sequência 2 contra a sequência 2. Não tô lembrado agora, galera, qual que é a sequência 2 da Roda da Fortuna. Vou ficar devendo a vocês, mas não sei, hein? Vai dar uma briga boa aí, porque eu lembro que a Roda da Fortuna tem muito poder relacionado ao destino também. E eles são... é o campo deles, né? Então, assim, enquanto a Torre Branca flerta com a possibilidade de mexer na realidade com base no conhecimento, a Roda da Fortuna mexe, né? Então, não sei quem ganha. Deixa aí nos comentários, vamos ver aí o que vocês acham. A combinação das habilidades anteriores torna o Anjo da Sabedoria algo extremamente assustador. Agora imagina você unir a profecia de um profeta, a cognição de um cognizador, a análise de um polímata e a capacidade de tomar decisões perfeitas.
O resultado é um Beyonder quase impossível de encurralar. Antes mesmo que o inimigo haja, o Anjo da Sabedoria provavelmente já analisou as suas habilidades, os seus objetivos, os seus padrões, Já sabe tudo de suas você. fraquezas e os possíveis desfechos Até a cor daquela daquela que você tá situação. usando, rapaz. Isso faz com que Vou duvidar. derrotar um desse nível seja absurdamente difícil. A autoridade da sabedoria também aprimora drasticamente suas capacidades de análise. O Anjo da Sabedoria consegue perceber pontos fortes, falhas, limitações, vulnerabilidades e até segredos ocultos de pessoas ou objetos. Praticamente tudo que pode ser interpretado e compreendido. E quanto mais informação ele obtém, mais perigoso ele se torna. Vamos lembrar que ele não perde poderes de sequências anteriores. Sim. Então ele consegue analisar Na verdade, compreender melhora, né? e copiar, tá? Nesse nível aqui, cara, eu chuto dizer aí que ele já deve fazer aí 90% do poder de qualquer poder Beyonder aí, de um semideus, ou até mesmo de um anjo, já que é na onde ele já tá, né? Nessa sequência, o caminho também passa a trocar o corpo do coração e da mente. Isso concede habilidades relacionadas à consciência, mente e percepção mental. Um exemplo disso é a capacidade de afetar diretamente o estado mental de alguém, causando dano psicológico ou interferindo na própria racionalidade do alvo. O Nossa. conhecimento deixa de afetar só o mundo externo e agora ele pode alterar até a própria mente humana. As habilidades de imitação atingem um novo nível. Agora, as técnicas reproduzidas conseguem alcançar cerca de 90% do poder original, eu disse. Isso significa que o Anjo da Sabedoria praticamente recria a habilidade de outros caminhos, com uma eficiência assustadora. Considerando o nível absurdo de análise e compreensão dessa sequência, isso torna um caminho quase ilimitado em possibilidades. Ele tem praticamente todos os poderes que ele consegue analisar, né? Ao atingir a sequência 2, o Beyonder finalmente completa a sua forma de criatura mítica, e a sua aparência é tão majestosa quanto perturbadora. Ele assume uma forma de uma gigantesca torre fantasma. A Torre Branca? Cada andar da torre é formado por enormes livros espessos e cada livro existe um olho de cor de bronze observando constantemente Nossa. tudo ao seu redor. Quanto mais alto ele sobe nessa torre, mais escura ela se torna. E junto dessa escuridão surge uma aura esmagadora de loucura, destruição, infortúnio Meu e desastre. Só É coisa como se o boa. conhecimento absoluto tivesse se tornado algo vivo e profundamente aterrorizante. Lembra um pouco aqueles anjos da Bíblia, né? Uhum. Essa parada, tipo, Pior que me lembrou o olho. Os olhos. forma abstrata, vários olhos. Lembra um pouco. O mais assustador sobre a Torre Branca Eu achei que talvez ia seja ser uma essa simples aparência ideia. quando ele falou. Quanto mais esse caminho se aproxima Da da forma onisciência, mais distante ele fica da humanidade. Porque compreender demais o mundo nunca vem sem consequências. E no nível de um anjo da sabedoria, talvez não exista mais diferença entre buscar o conhecimento e ser consumido por ele. E na sequência 1, a gente tem o olho onisciente. A sequência 1 do caminho da Torre Branca é conhecida como olho onisciente. Que da hora. E nesse estágio, o conceito de conhecimento deixa de ser apenas algo adquirido e se transforma em uma autoridade divina. O Beyonder já não busca compreender o mundo, ele começa a enxergar praticamente tudo sobre ele. O olho onisciente obtém autoridade parcial sobre a onisciência, e isso é tão absurdo quanto parece. Essa habilidade permite visualizar informações relacionadas a qualquer pessoa, objeto Cara, ou agora evento. imagina o Passado, Deus, né, do mundo de presente Lorde e lá, futuro. o fodão. Tudo pode se Todo tornar poderoso. acessível. O cara o mais que- Ele tem assustador tudo ao O cara mesmo que tem isso não tempo. tudo depende isso ao de mesmo proximidade. tempo. Bizarro, Mesmo né? alvos extremamente Deve distantes ser podem ser Nível, mano. observados através da informação ligada a Entediante ser eles. tão forte. Nesse nível, o universo praticamente se transforma em um gigantesco banco de dados para o Beyonder. O olho onisciente consegue enxergar condições atuais, fraquezas, vulnerabilidades, padrões, falhas ocultas, possibilidades Salve, futuras Rafinha. e até maneiras ideais de explorar Salve. um problema. Não se trata de apenas saber, ele entende exatamente como utilizar aquela informação. Aqui o Amon já está completamente vulnerável e exposto para esse caminho, né? Não tem muito o que ele fazer. E o Luca nem vou pra roubar ajudar seu nós, destino, que esse ele não só Amon roubar o seu ceboso. antes, porque ele consegue copiar poder, né, galera? Então, o negócio aqui complica pra qualquer sequência, cara. Eu não consigo enxergar, de verdade, assim, das sequências que eu já fiz até agora, uma sequência que consiga ganhar desse caminho, tá? Talvez a Roda da Fortuna ganhe pelo fator sorte, mas eu também não sei se ele consegue copiar esse tipo de habilidade, então, assim, é uma coisa muito Imagina absurda, copiar é a um habilidade de Sharingan sorte. infinito aqui. Uma das partes mais perigosas dessa autoridade é a sua capacidade de detectar falhas exploráveis. No instante que o olho onisciente percebe uma vulnerabilidade, ele também compreende. Cara, ele compreende como explorar, qual ação produzir com maior efeito
e quais as consequências que aquilo causará. Isso transforma essa sequência em um pesadelo absoluto para qualquer inimigo, porque lutar contra alguém que conhece as suas fraquezas talvez seja impossível, mas lutar contra alguém que conhece todas elas não é talvez seja impossível, é certeza que é impossível. É uma coisa muito absurda, cara. As habilidades de imitação finalmente alcançam seu ápice. Agora os poderes reproduzidos chegam a 100% do potencial original. Ou seja, o olho onisciente já não cria versões enfraquecidas. Ele possui habilidades praticamente idênticas às verdadeiras. Existe apenas uma limitação importante. A imitação não consegue reproduzir autoridades divinas completas. Ainda, presta atenção nisso aqui. Ainda não consegue. Ainda. Porque a autoridade não é apenas habilidade. É um conceito. Mesmo assim, o fato de uma sequência conseguir reproduzir poderes nesse nível já demonstra o quão monstruosa a Torre Branca realmente é. Outra habilidade aterrorizante dessa sequência é o poder de manipular conceitos ligados ao mundo astral. O olho onisciente consegue alterar temporariamente certos conceitos para enfraquecer ações, causar erros, tornar habilidades ineficazes ou ampliar determinados efeitos, e isso começa a tocar em algo extremamente perigoso: a manipulação da própria lógica da realidade. Por exemplo, dependendo do contexto, ele poderia alterar temporariamente o conceito de água em um determinado ambiente. Isso significa que antes funcionava normalmente, pode simplesmente parar de funcionar. Meu Deus! Ou se tornar ainda mais poderoso. Que brisa! O mais assustador sobre o olho onisciente é que ele não depende necessariamente de força destrutiva. Seu verdadeiro poder está em compreender absolutamente tudo ao seu redor. Ele vê padrões, casualidades, falhas, conexões, possibilidades e consequências. E uma vez que algo é compreendido, pode ser explorado. Olha que absurdo, cara. Ele pega e fala assim, agora é venenosa. Eu pensei, tipo assim, imagine agora basicamente a água, em vez de ser água, ela vai queimar você. Agora é fogo, tá ligado? Tá mais a sede. Ou a comida não vai matar mais a fome. Ou essa poção que você vai usar aí não vai mais te curar. Olha que coisa absurda isso, cara. Mudar o conceito das coisas. A sequência 1 representa o ponto em que a filosofia da Torre Branca finalmente alcança sua conclusão. Desde a sequência 9, o caminho ensinava que o conhecimento era poder, mas aqui o conhecimento se torna algo próximo da divindade absoluta, porque um olho onisciente não luta apenas contra pessoas. Ele luta utilizando a própria realidade como ferramenta, e talvez esse seja o verdadeiro significado da onisciência. Não saber tudo, mas compreender o suficiente para que quase nada possa escapar de seu controle. Aqui eu bato o martelo, essa sequência é mais forte, não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Aqui ganha de qualquer coisa. Alguns lá manipulando a realidade também, né? Me refutem nos comentários. Jujutsu Kaisen, que ela puxa na sequência assim. 0, a gente tem a Torre Branca. É Só o que bem mais ápice fraca. absoluto do caminho da Torre Branca. Chega na sequência 0. A divindade é simplesmente conhecida como Torre Branca. E nesse ponto, o conceito de conhecimento alcança algo próximo do terror absoluto. Porque a Torre Branca representa uma verdade assustadora do universo. Quanto mais você conhece, mais próximo você está da calamidade. A Torre Branca simboliza a ideia de que o conhecimento inevitavelmente conduz ao desastre. E esse é o verdadeiro... Mas ele falou que do que ele trouxe até agora, tá ligado? Porque aparentemente o próprio Odin mesmo falou que não sabe outros caminhos. Tipo, ele só tá falando dos caminhos de que ele trouxe até agora no canal dele, quando esse vídeo saiu. Então, aparentemente, ele não estudou sobre todos os caminhos, provavelmente ele não chegou no enforcado. Acredito Talvez. Ou ele chegou e viu que não é, né? Comparado a isso, não é nada. O núcleo do caminho. Conhecimento não é algo seguro, não é algo neutro. Quanto mais alguém compreende os mistérios do universo, mais próximo chega da loucura, da destruição, do colapso e das verdades que jamais deveriam ser vistas. Por isso a Torre Branca não representa apenas sabedoria, ela representa o perigo da própria onisciência. Ao atingir a sequência 0, a autoridade da onisciência alcança um nível monstruoso. A Torre Branca possui conhecimento sobre todas as coisas, e diferente das sequências anteriores, a percepção já não é limitada pelo mundo espiritual. O alcance da sua onisciência é simplesmente conhecimento. Tudo aquilo que pode ser conhecido passa a existir dentro do campo de percepção da Torre Branca. Existe uma frase que define completamente essa sequência. A onisciência implica em onipotência. Porque se algo é completamente compreendido, então pode ser reproduzido. E a Torre Branca consegue imitar habilidades, reproduzir fenômenos,
recriar feitiços, otimizar poderes e até superar as suas versões originais. Mas existe um limite extremamente importante. Mesmo a Torre Branca, ela não consegue copiar autoridade e simbolismos divinos verdadeiros. Porque autoridades não são apenas poderes, são conceitos fundamentais do universo. Sem possuir a permissão correspondente, seria roubado, nem mesmo né? a onisciência consegue utilizá-las plenamente. Tá, aqui a gente fica claro duas coisas, tá? Ela consegue copiar qualquer poder, tirando a autoridade. Autoridade do erro, autoridade da loucura, que é a autoridade do Klein, né? A autoridade do espaço, a autoridade do pensamento, da imaginação. Então, assim, ela consegue utilizar isso sem a permissão da pessoa que ela tá copiando, né? Com a permissão, talvez ela consiga. E tá bem claro aqui, tá? Não é que ela não consegue, é que ela consegue usar plenamente. Então ela até consegue copiar, mas não plenamente. Até porque ela é um deus, né? Então, assim, não é pouca coisa, galera. Tem que lembrar que no mundo de Lord of Mysteries, o título de deus não é dado pra qualquer coisa. Tipo, um semideus já consegue fazer um Beyonder ou um humano enlouquecer. Imagina um deus. Isso, a pessoa vira semideus na sequência 4. Então, assim, na sequência 0 é outra escala de poder. O power scaling é totalmente outro agora. A autoridade dos princípios evolui drasticamente nessa sequência. Tipo assim, eu acho que teria que ter uma comparação de 1 sequência 0 contra 10 sequência 1, pra gente ter uma noção do quão forte um sequência 0 pra um Da sequência 1. diferença de poder, Sei lá, né? tipo assim, supondo, sequência 4 pra um sequência 5, tem que ser uns 2 sequência 4 pra um 6 sequência 5. É que eu acho que Sequência 1 pra eu sequência acho que 2, depende entendeu? não é igual em todas as Não, mas só pra ter uma base, vamos fazer uma média, não precisa ser exato pra cada caminho, mas se tivesse uma média pra gente ter uma noção maior do quão é a escala. Cara, vamos dizer esse aqui. Eu acho que, tipo, sequência precisaria de, pra derrotar um sequência 0, uns 5. comparando sequência 1, teria que ser uns, por aí, uns 4, 5, eu acho. Tipo, teria que juntar uns 4 caminhos, uns 4 sequência 1 pra derrotar um sequência 0. Tentar, né? Compreende tão profundamente a estrutura da realidade que pode literalmente abrir o código-fonte de certos feitiços e permitir que até pessoas comuns os utilizem. Pô, Claro, louco, hein? ainda existem limitações. Materiais, encantamentos, espiritualidade e conexão com o mundo espiritual. Mas o conceito continua absurdo. É como se a Torre Branca entendesse a programação fundamental do sobrenatural. Ó, interessante isso aqui. Imagina você ser um abençoado do Deus da Torre Branca. Ou Deus Torre Branca, né? Que é o certo. Ele consegue simplesmente te ensinar feitiços de outros caminhos, pô. Ele consegue ali, vou te mostrar como é que faz. E simplesmente ensina. Além de utilizar, né? Agora não fica claro aqui qual o poder que isso vai ter, né, na reprodução. Vai ser 100% do poder? Talvez, né? Já que é um deus que tá te ensinando. É. Outra autoridade aterrorizante dessa sequência é a escada do mundo astral. Ela representa infinitas camadas de conhecimento que levam os aspectos mais profundos e perigosos do universo. Através dessa autoridade, a Torre Branca consegue interferir parcialmente nos conceitos do mundo astral. Isso significa alterar, enfraquecer ou distorcer conceitos ligados à lealdade, Pior que eu não me lembro. convergência, Ai, sacrifício, representação e inúmeras outras conexões abstratas. Em outras palavras, ela começa a interferir diretamente nas engrenagens conceituais da realidade. Ela tem uma outra autoridade que chama Autoridade da Criação. Como resultado da união entre a onisciência e os simbolismos ligados ao Criador, a Torre Branca também possui autoridade parcial sobre criação. Desde que algo não envolva autoridades fora do seu domínio, ela pode criar praticamente qualquer coisa, porque compreender completamente algo é de certa forma saber recriá-lo. Talvez o aspecto mais sombrio dessa sequência seja a sua relação com a calamidade. A Torre Branca possui autoridade parcial sobre a loucura, a destruição, o desastre e o mau agouro. Olha aqui, cara, o que o Klein vai fazer contra ela? Se ela possui autoridade, tá bom que parcial, mas ela possui autoridade sobre a loucura, cara. É um absurdo essa sequência. Porque certos conhecimentos por si só já são perigosos o bastante para destruir a mente de alguém. E nesse nível, o conhecimento deixa de ser informação e se torna uma força destrutiva. O reino divino da Torre Branca é conhecido como Torre da Onisciência, ou, em outro nome muito mais assustador, Torre da Loucura. Isso resume perfeitamente a essência desse caminho, porque a busca pela verdade absoluta inevitavelmente aproxima alguém da insanidade. Quanto mais você sabe, mais todos, louco né? você fica.
A sua forma de criatura mítica é a manifestação definitiva do horror da Torre Branca. Uma gigantesca torre ilusória se ergue até os céus. Cada andar é formado por enormes livros. Cada livro possui um olho de bronze, observando constantemente Ai. o mundo, e quanto mais alto se olha, mais escura a torre se torna. E delas emanam insanidade, destruição, desgraça e desastre. É como se toda a informação do universo estivesse condensada em uma única existência, e a existência é tão vasta que parece envolver o próprio mundo dentro de si. Desde a sequência 9, esse caminho ensinava uma ideia simples, que o conhecimento é poder, mas na sequência 0, essa ideia alcança a conclusão inevitável, porque a Torre Branca prova que o conhecimento não é apenas poder, ele transforma alguém ou algo próximo de um Deus absoluto e ao mesmo tempo em algo perigosamente próximo da loucura absoluta. E galera, a gente acabou o caminho da Torre Branca. Eu tenho que confessar pra vocês que eu não esperava muito desse caminho. Mas quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu achei isso impressionante. Eu gostei muito da sequência. Gostei muito de verdade. E eu até tava brincando com um amigo meu e falei, cara, todas as sequências tipo, no nível 9 são extremamente básicas. E chega no nível 0, o cara já tá, tipo assim, tem o poder de colocar o universo na mão. Mas a Torre Branca realmente me surpreendeu, assim. Dos caminhos da sabedoria, tá? Vamos lá. O Paragon e o Eremita, eu acredito que o da Torre Branca, assim, atropela, tá? Atropela. Carai. Não dá nem pro cheiro. E eu não vejo um caminho que consiga ganhar desse caminho em sequências superiores, Não, tá? a fonte falou um ali, né? Que Posso estar talvez. errado, tá? Não sou o dono da esqueci agora o sabedoria nome. aqui, dono do conhecimento. Deixa os comentários aí. Esse vídeo é pra quem me pediu nos comentários. Pediram muito, estavam pedindo há bastante tempo. Não esqueça das sugestões de vocês, galera. É que às vezes eu demoro mesmo pra fazer o vídeo, porque é difícil, tá? Esse vídeo mesmo tem quase 50 minutos, então assim... Um roteiro de complicado, 50 né, minutos é lançar foda, vídeo viu? tão longo assim. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem até o final, porque vale a pena. Essa sequência valeu muito a pena. Deixa o like aí, comenta, tá? Ajuda a gente aí. Valeu e até a próxima. E isso Enfim. tá tudo escrito no livro? Ou é coisa que o autor vai soltando depois, será? Eu acho que é uma mistura, né? Esse pai é tipo coisa do livro, coisa que ele vai soltando depois, coisas de Aham. comentários. Mas não tem, Enfim. tipo assim, um livro explicando certinho cada caminho com bastante Eu informação, não sei assim, como né? funciona, Seria cara. legal se eles soltassem. Enfim, mais um vídeo do Odin Geek. Lembrando que o canal do Odin Geek tá aqui na descrição pra quem quiser ir lá apoiar, né? O conteúdo original, porque, pô, 50 minutos. Vamos Você lá, fazer um chat. roteiro de 50 minutos é foda, mano. Então, parabéns ao Odin, tá? E realmente, por enquanto, é o caminho mais roubado mesmo. É foda porque a gente sempre fala, não, o próximo é o mais roubado, né? Mas esse vai ser bem difícil de superar, aparentemente. É, porque é como se Porque ele fosse uma adaptação ali, ele é um né? counter de todos, né? Ele consegue copiar, cara. Ele copia qualquer poder ali, basicamente. É, eu Então é acho que o muito Roda da foda. Fortuna. O Roda da Fortuna a gente tem que ver um vídeo assim. Bem explicadinho também. Sim, e tem outros patrocinados do Odin, não lembro agora se tem da Roda da Fortuna, enfim. Mas muito obrigado também ao patrocinador, né? Agradeço de coração pelo apoio, que ele patrocinou vários vídeos do Odin pra gente assistir. E é isso, rapaziada. Se vocês também quiserem patrocinar algum vídeo aqui no canal, tem um incentivo aqui embaixo na descrição. E você pode se tornar membro do canal, tá? Membros aqui do canal têm acesso antecipado aos vídeos que saem. Então tem vídeos que vão sair daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Os membros têm acesso antecipado. Se você não quiser, tudo bem, é só aguardar que vai sair ali normalmente, fechou? Tamo junto, é nóis e vai! E tchau.